Os Lusíadas, Canto 5. O Gigante Adamastor. Narração: Marcelo Fávaro. Estas sentenças tais o velho honrado vociferando estava, quando abrimos as asas ao sereno e sossegado vento, e do porto amado nos partimos. E como já é no mar costume usado, a vela desfraldando, o céu ferimos, dizendo: boa viagem! Logo o vento nos troncos fez o usado movimento. Entrava neste tempo o eterno lume no animal nemeio truculento. E o mundo, que com o tempo se consume, na sexta idade andava, enfermo e lento. Nela vê, como tinha por costume, cursos do sol 14 vezes 100, com mais 97 em que corria, quando no mar a armada se estendia. Já à vista, pouco e pouco, se desterra daqueles pátrios montes, que ficava o carotejo e a fresca serra de Sintra, e nela os olhos se alongavam. Ficava-nos também na amada terra o coração, que as mágoas lá deixavam, e já depois que toda se escondeu, não vimos mais, enfim, que mar e céu. Assim fomos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu, as novas ilhas vendo e os novos ares que o generoso Henrique descobriu, de Mauritânia os montes e lugares, terra que Anteu num tempo possuiu, deixando a mão esquerda que à direita não há certeza doutra, mas suspeita. Passamos a grande ilha da Madeira, que do muito arvoredo assim se chama, das que nós povoamos a primeira, mais célebre por nome que por fama, mas nem por ser do mundo a derradeira, se lhe aventajam quantas Vênus ama, antes, sendo esta sua, se esquecera de Cipro, Gnido, Pafos e Citera. Deixamos de Massília a estéril costa, onde seu gado os azenegues pastam, gente que as frescas águas nunca gosta, nem as ervas do campo bem lhe abastam. A terra a nenhum fruto, enfim disposta, onde as aves do ventre o ferro gastam, padecendo de tudo extrema inópia, que aparta a barbaria da Etiópia. Passamos o limite aonde chega o sol, que pera o norte os carros guia, onde jazem os povos a quem nega o filho de Climene a cor do dia. Aqui gentes estranhas lava e rega, do negro Sanagá a corrente fria, onde o cabo assinário o nome perde, chamando-se dos nossos Cabo Verde. Passadas tendo já as Canárias Ilhas, que tiveram por nome Fortunadas, entramos navegando pelas filhas do velho Hespério, Hespéridas chamadas, terras por onde novas maravilhas andaram vendo já nossas armadas. Ali tomamos porto com um bom vento, por tomarmos da terra mantimento. Àquela ilha apartamos que tomou o nome do guerreiro Santiago, santo que os espanhóis tanto ajudou a fazerem nos mouros bravo estrago. Daqui, tanto que Boreas nos ventou, tornamos a cortar o imenso lago do salgado oceano, e assim deixamos a terra onde o refresco doce achamos. Por aqui, rodeando a larga parte da África, que ficava ao oriente, a província Jalofo, que reparte por diversas nações a negra gente, a muito grande mandinga, por cuja arte logramos o metal rico e luzente, que do curvo gambeia as águas bebe, as quais o largo Atlântico recebe.
As dórcadas passamos povoadas das irmãs que outro tempo ali viviam, que de vista total sendo privadas, todas três de um só olho se serviam. Tu só, tu, mujas tranças encrespadas, Netuno lá nas águas acendiam. Tonada já de todas a mais feia, de víboras encheste a ardente areia. Sempre, enfim, pera o austro a aguda proa, no grandíssimo golfão nos metemos, deixando a serra aspérrima lioa, com o cabo aquém das palmas nome demos. O grande rio, onde batendo soa o mar nas praias notas, que ali temos, ficou com a ilha ilustre, que tomou o nome dum que o lado a Deus tocou. Ali o mui grande reino está de Congo, por nós já convertido à fé de Cristo, por onde o Zaire passa claro e longo, rio pelo antigos nunca visto. Por este largo mar, enfim, me alongo, do conhecido polo de Calisto, tendo o término ardente já passado, onde o meio do mundo é limitado. Já descoberto tínhamos diante, lá no novo hemisfério nova estrela, não vista de outra gente que ignorante alguns tempos esteve incerta dela. Vimos a parte menos rutilante, e por falta de estrelas menos bela, do polo fixo, onde ainda não se sabe que outra terra comece ou mar acabe. Assim, passando aquelas regiões por onde duas vezes passa Apolo, dos invernos fazendo e dos verões, enquanto corre de um ao outro polo, por calmas, por tormentas e opressões, que sempre faz no mar o irado eolo. Vimos as ursas, apesar de Juno, banharem-se nas águas de Netuno. Contate longamente as perigosas coisas do mar, e os homens não entendem. Súbitas trovoadas temerosas, relâmpagos que o ar em fogo acendem, negros chuveiros, noites tenebrosas, bramidos de trovões que o mundo fendem. Não menos é trabalho que grande erro, ainda que tivesse a voz de ferro. Os casos vi, que os rudos marinheiros, que têm por mestra a longa experiência, contam por certos sempre verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência, e que os que têm juízos mais inteiros, que só por puro engenho e por ciência, veem do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos. Vi, claramente visto, o lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Não menos foi a todos excessivo milagre e cousa certo de alto espanto, ver as nuvens do mar com largo cano, sorver as altas águas do oceano. Eu o vi, certamente, e não presumo que a vista me enganava. Levantasse no ar um vaporzinho e sutil fumo, e do vento trazido rodeasse, de aqui levado um cano ao polo sumo, se via tão delgado que enxergasse dos olhos facilmente não podia. A da matéria das nuvens parecia, ia-se pouco e pouco acrescentando, e mais que um largo masto se engrossava, aqui se estreita, aqui se alarga, quando os golpes grandes de água em si chupava. Estava-se com as ondas ondeando, em cima dele uma nuvem se espessava, fazendo-se maior, mais carregada, com cargo grande d'água em si tomada. Qual roxa sanguessuga se veria nos beiços da alimária que imprudente bebendo,
a recolheu na fonte fria, fartar com sangue alheio a sede ardente, chupando, e mais se engrossa e cria, ali se enche e se alarga grandemente, tal a grande coluna, enchendo, aumenta a si e a nuvem negra que sustenta. Mas, depois que de todo se fartou, o pé que tem no mar se recolhe, e pelo céu chovendo enfim voou, porque com a água a jacente água mole, as ondas torna as ondas que tomou, mas o sabor do sal lhe tira e tolhe. Vejam agora os sábios na escritura, que segredos são estes de natura. Se os antigos filósofos que andaram tantas terras por ver segredos delas, as maravilhas que eu passei, passaram a tão diversos ventos dando as elas. Que grandes escrituras que deixaram, que influição de sinos e de estrelas, que estranhezas, que grandes qualidades, e tudo sem mentir puras verdades. Mas já o planeta que no céu primeiro habita, 5 vezes apressada, agora meio rosto, agora inteiro, mostrara, enquanto o mar cortava a armada, quando da etérea gávea um marinheiro, pronto com a vista, terra, terra, brada. Salta no bordo alvoroçado a gente, com os olhos no horizonte do oriente. À maneira de nuvens se começam a descobrir os montes que enxergamos. As âncoras pesadas se adereçam, as velas já chegados amainamos. E pera que mais certas se conheçam as partes tão remotas onde estamos, pelo novo instrumento do astrolábio, invenção de sutil juízo e sábio, desembarcamos logo na espaçosa parte, por onde a gente se espalhou, de ver coisas estranhas desejosa, da terra que outro povo não pisou. Porém eu, com os pilotos na arenosa praia, por vermos em que parte estou, me detenho em tomar do sol a altura, para compassar a universal pintura. Achamos ter de todo já passado do semica pro peixe a grande meta, estando entre ele e o círculo gelado austral, parte do mundo mais secreta. Eis de meus companheiros rodeado, vejo um estranho vir, de pele preta, que tomaram per força enquanto apanha de mel os doces favos da montanha. Torvado vem na vista como aquele que não se vira nunca em tal extremo. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Selvagem mais que o bruto Polifemo. Começo-lhe a mostrar da rica pele de cocos o gentil metal supremo, a prata fina, a quente especiaria. A nada disto o bruto se movia. Mando mostrar-lhe peças mais somenos, contas de cristalino transparente, alguns soantes cascavéis pequenos, um barrete vermelho, cor contente. Logo vi por sinais e por acenos que com isso se alegra grandemente. Mando-o soltar com tudo, e assim caminha pela povoação que perto tinha. Mas logo ao outro dia seus parceiros todos nus e da cor da escura treva, descendo pelos ásperos outeiros, as peças vêm buscar que estoutro leva. Domésticos já tanto e companheiros se nos mostram, que fazem que se atreva Fernão Veloso a ir ver da terra o trato e partir-se com eles pelo mato. É Veloso no braço confiado, e de arrogante crê que vai seguro, mas, sendo um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando a vista alcançada com cuidado no aventureiro, eis pelo monte duro aparece, e, segundo ao mar caminha, mais apressado do que fora vinha. O batel de coelho foi depressa Apolo tomar, mas antes que chegasse,
um etíope ousado se arremessa a ele, porque não se lhe escapasse, outro e outro lhe saem. Vê-se em pressa veloso, sem que alguém lhe ali ajudasse. Acudo eu logo, e, enquanto o remo aperto, se mostra um bando negro descoberto. Da espessa nuvem, setas e pedradas chovem sobre nós outros, sem medida. E não foram ao vento em vão deitadas, que esta perna trouxe eu dali ferida. Mas nós, como pessoas magoadas, a resposta lhe demos tão tecida, que em mais que nos barretes se suspeita que a cor vermelha levam desta feita. E, sendo já veloso em salvamento, logo nos recolhemos pera armada, vendo a malícia feia e rudo intento da gente bestial, bruta e malvada, de quem nenhum melhor conhecimento podemos ter da Índia desejada, que estamos ainda muito longe dela, e assim tornei a dar ao vento a vela. Disse então a Veloso um companheiro, começando-se todos a sorrir: Olá, Veloso amigo! Aquele outeiro é melhor de descer de que subir. Se é, responde o ousado aventureiro, mas quando eu pera cá vi tantos ir, daqueles cães, depressa um pouco vim, por me lembrar que estava escassa em mim. Contou-me então que, tanto que passaram aquele monte os negros de quem falo, avante mais passaram não deixaram, querendo, se não torna, ali matá-lo, e tornando-se logo se emboscaram, porque, saindo nós pera tomá-lo, nos pudessem mandar ao reino escuro, por nos roubarem mais ao seu seguro. Porém, já 5 sóis eram passados que dali nos partíamos, cortando os mares nunca dontrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece, tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo, bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão n'algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino, ou que segredo esse clima e esse mar nos apresenta? Que mor cousa parece que tormenta? Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Com tom de voz nos fala, horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse: Ó gente ousada, mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas, tu que por guerras cruas tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, que eu tanto tempo há já que guardo e tenho, nunca arados de estranho ou próprio lenho, pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de imortal merecimento. Ouve os danos de mim que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento.
por todo o largo mar e pela terra, que ainda has de sojulgar com dura guerra. Sabe que quantas naus esta viagem que tu fazes fizerem de atrevidas, inimiga terão esta paragem, com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada que passagem fizer por estas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja maior o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisto o dano de vossa pertinace confiança. Ante em vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que o meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. E do primeiro ilustre que a aventura com fama alta fizer tocar os céus, serei eterna e nova sepultura, por juízos incógnitos de Deus. Aqui porá da turca armada dura os soberbos e os prósperos troféus. Comigo de seus danos o ameaça a destruída Quiloa com Mombaça. Outro também virá de honrada fama, liberal, cavaleiro, enamorado, e consigo trará a fermosa dama, que amor por grão-mercê lhe terá dado. Triste ventura e negro fado os chama, neste terreno meu que duro e irado os deixará dum cru naufrágio vivos, per haverem trabalhos excessivos. Verão morrer com fome os filhos caros, em tanto amor gerados e nascidos, verão os cafres, ásperos e avaros, tirar a linda dama seus vestidos, os cristalinos membros hiperclaros, à calma, ao frio, ao ar verão despidos, depois de ter pisada longamente com os delicados pés a areia ardente. E verão mais os olhos que escaparem de tanto mal, de tanta desventura, os 2 amantes míseros ficarem na férvida, implacável espessura. Ali depois que as pedras abrandarem, com lágrimas de dor, de mágoa pura, abraçados, as almas soltarão da fermosa e misérrima prisão. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu: quem és tu? Que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado. A boca e os olhos negros retorcendo, e dando um espantoso e grande brado me respondeu, com a voz pesada e amara, como quem da pergunta lhe pesara: eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca a Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório, que pera o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Fui dos filhos aspérrimos da terra, qual Encélado, Egeu e Sentimano, chamei-me Adamastor. E fui na guerra contra os que vibra os raios de Vulcano, não que pusesse serra sobre serra, mas conquistando as ondas do oceano, fui capitão do mar, por onde andava a armada de Netuno, que eu buscava. Amores da alta esposa de Peleu me fizeram tomar tamanha empresa. Todas as deusas desprezei do céu, só por amar as águas da princesa. Um dia a vi, com as filhas de Nereu, sair nua na praia e logo presa, a vontade senti de tal maneira que ainda não sinto coisa que mais queira.
como fosse impossível alcançá-la, pela grandeza feia do meu gesto, determinei por armas de tomá-la. E adores este caso manifesto. De medo a Deus então por mim lhe fala. Mas ela, com fermoso riso honesto, respondeu: qual será o amor bastante de ninfa que sustente o de um gigante? Contudo, por livrarmos o oceano de tanta guerra, eu buscarei maneira com que, com a minha honra, escuse o dano. Tal resposta me torna a mensageira. Eu que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes a cegueira, encheram-me com grandes abonanças o peito de desejos e esperanças. Já nécio, já da guerra desistindo, uma noite, de dores prometida, me aparece de longe o gesto lindo da branca Tétis, única despida, como doudo corri de longe, abrindo os braços para aquela que era a vida deste corpo, e começo os olhos belos a lhe beijar, as faces e os cabelos, que não sei de nojo como o conte, que crendo ter nos braços quem amava, abraçado me achei com um duro monte de áspero mato e de espessura brava, estando com Penedo fronte a fronte, que o polo rosto angélico apertava, não fiquei homem não, mas mudo e quedo, e junto de um Penedo outro Penedo, ó ninfa, a mais fermosa do oceano, já que minha presença não te agrada, bem, que te custava ter-me neste engano, ou fosse monte, nuvem, sonho, ou nada. Daqui me parto, irado e quase insano, da mágoa e da desonra ali passada, a buscar outro mundo, onde não visse quem de meu pranto e de meu mal se risse. Eram já neste tempo meus irmãos vencidos e em miséria extrema postos, e por mais segurasse os Deus vãos, alguns a vários montes sotopostos. E como contra o céu não valem mãos, eu que chorando andava meus desgostos, comecei a sentir do fado inimigo, por meus atrevimentos o castigo. Converte-se minha carne em terradura, em penedos os ossos se fizeram. Estes membros que vês e esta figura, por estas longas águas se estenderam. Enfim, minha grandíssima estatura, neste remoto cabo converteram os deuses, e por mais dobradas mágoas, mianta Tétis cercando destas águas. E assim contava, e com um medonho choro, súbito dante os olhos se apartou. Desfez-se a nuvem negra, e com um sonoro bramido muito longe o mar soou. Eu, levantando as mãos ao santo coro dos anjos, que tão longe nos guiou, a Deus pedi que removesse os duros casos que Adamastor contou futuros. Já Flegon e Piróis vinham tirando com outros dois o carro radiante, quando a terra alta se nos foi mostrando, em que foi convertido o grão gigante ao longo desta costa, começando já de cortar as ondas do levante. Por ela abaixo um pouco navegamos, onde segunda vez terra tomamos. A gente que esta terra possuía, posto que todos etíopes eram, mais humana no trato parecia que outros que tão mal nos receberam, com bailos e com festas de alegria, pela praia arenosa a nós vieram, as mulheres consigo e o manso gado que apacentavam, gordo e bem criado. As mulheres queimadas vêm em cima dos vagarosos bois ali sentadas, animais que eles têm em mais estima que todo o outro gado das manadas,
cantigas pastoris ou prosa ou rima, na sua língua cantam concertadas, com doce som das rústicas avenas, imitando de títiro as camenas. E eu vou parando por aqui. Já findado o episódio de Adamastor, porém o canto 5 continua por mais algumas páginas. Aliás, são mais de 1000 estrofes. Eu parei por volta das 64, comecei já na página 220 por aí. Então esse canto 5 é bem longo e não é, como eu disse, eu não comecei do início. São mais de 10.000 versos e é provavelmente a maior obra de importância, de rigidez ali, estética, de qualidade. É uma obra de profundo valor na língua portuguesa, escrita por Luís Vaz de Camões em 1572, dedicada ao rei Camões, que morreu na miséria 8 anos depois, em 1580. Foi um grande escritor. A sua poesia, não só os Lusíadas, como também a sua poesia lírica, já que esse é considerado um grande épico, o maior épico da língua portuguesa. Mas ele tem uma poesia lírica grandiosa, né? Ele é criador daquele soneto, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, sofisticado, múltiplo. E essa epopeia conta a viagem de Vasco da Gama até as Índias, e nesse episódio que eu escolhi para terminar o janeiro em alto mar, é o momento que eles estão passando pelo antigo Cabo das Tormentas, né, que depois o rei rebatizou como Cabo da Boa Esperança, e por ser um local que é muito difícil passar com os navios, eles encontravam grandes tormentas, os mares se encontravam ali, o Oceano Atlântico com o Oceano Índico, e isso não é tão fácil você se ingrar de um tipo de correnteza, um tipo de maré para outra, né? No cabo ali onde fica a África do Sul hoje, e que é o término da costa ocidental da África, e começa ali a costa oriental da África, já subindo em direção às Índias. E então esse episódio é medonho porque o Luís Vaz de Camões transforma esse Cabo das Tormentas num personagem, o traído Adamastor, que foi apaixonado por essa ninfa e foi enganado, e aí foi se transformando nesse monstro de terra, de areia, que fica no meio do mar, e que ficou muito zangado com os navegantes pela audácia deles, né, pela arrogância deles de desafiar esse gigante, desafiar o Cabo das Tormentas, tentar passar por ele. E claro que ele condenou aí, ele amaldiçoou todas as gerações que viriam depois, né? E depois ele vai acalmando, ele vai muito triste, vai contando a sua história, né? Poxa, eu era apaixonado, mas aí me enganaram até e tal. E termina que os navegantes pedem, né, ajuda a outros deuses para que eliminem essa maldição imposta pelo gigante Adamastor. E não sei se vocês acharam muito difícil de ouvir, e é claro que tem partes, não vai entender tudo, isso é uma obra para você se debruçar sobre ela a vida toda. Você vai levar uma vida para entender todos os Lusíadas, uma vida de estudos mesmo, você se debruçar sobre ela, mas a base dá para entender que eles foram para um lugar, aí foram maltratados, aí os nativos correram atrás deles, né, jogando suas lanças, né, suas flechas, até feriu um deles lá, né, e eles tiveram que sair dando cavalinho de pau no navio, né, tiveram que sair fugidos de lá porque
E isso tem tudo isso aí tem um fundo de realidade, viu? Essa história ocorreu, não é claro da maneira romanceada como está no poema, mas ocorreram esses acontecimentos aí deles chegarem em determinada região e não serem bem recebidos. Também pudera, né? Se a gente tivesse feito isso aqui no Brasil, talvez não teríamos sido colonizados por 300 e tantos anos, né? Mas a gente, bom, de toda forma, é uma obra que está aí para ser reverenciada e guardada como uma relíquia, um tesouro da língua portuguesa. E espero que vocês tenham gostado do Janeiro em Alto Mar, com o terror náutico como pano de fundo. Eu, sinceramente, gostei muito das histórias que eu li. A gente fugiu um pouco dos clássicos e partimos mais para as histórias enviadas pelos nossos ouvintes. E, quem sabe, em fevereiro nós teremos uma programação variada e a partir de abril a gente pode pensar em novos meses temáticos, já que ano passado, fevereiro, foi o fevereiro cósmico, né, com histórias do terror cósmico aí, né? E agora vamos voltar à nossa programação normal. Deixe nos comentários o que você achou. E é claro, né? Poxa, o narrador ficou aqui horas e horas narrando. Deixa pelo menos um like para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quiser deixar um agrado, uma ajuda financeira, tem a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Muito obrigado e até a próxima.